Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração e acolhimento. Antes de iniciarmos os trabalhos da noite, quero deixar um recado importante. Nós estamos com as inscrições abertas para um novo grupo de estudos aqui na casa. Então, aquelas pessoas que têm interesse em participar desse grupo de estudos, podem entrar em contato com o pessoal da secretaria e fazer a sua inscrição. Então, o grupo de estudo ele se reúne semanalmente e estuda as obras espíritas. Então, é um grupo muito interessante para as pessoas que querem entender um pouco mais sobre a doutrina, ter esse conhecimento. Então, todos estão convidados, quem tem interesse, procurar o pessoal na secretaria da casa. Então, meus irmãos, vamos iniciar os trabalhos dessa noite, nos colocando em posição confortável, elevando nosso pensamento em oração a Deus e ao Mestre Jesus, e pedindo que essa noite seja uma noite de ensinamentos, que nós estejamos abertos para ouvir a palavra e que possamos aproveitá-la. Eu vou ler uma mensagem trazida pelo Espírito Meimei através de Chico Xavier, intitulada Confia Sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Nós te agradecemos, Senhor, todas as alegrias vividas em mais um dia e todos os desafios superados. Pedimos ao Pai que possamos aproveitar esse momento de reflexão para recebermos o auxílio que necessitamos e que possamos sair daqui fortalecidos no amor e na fé. Que a tua luz e o teu amor permaneçam conosco, Senhor. Que assim seja. Então, meus irmãos, para essa noite, preparei uma reflexão sobre o tema trazido pelo Cristo no Sermão do Monte, que nós vamos encontrar em Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12, e trazida para estudo por Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. No Sermão do Monte, o Cristo fala sobre as bem-aventuranças. E ele diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois que é deles o reino dos céus. Então, nessa passagem, Jesus exalta aqueles que sofrem, aqueles que o mundo deixou de lado. E ele vai explicando quem são os bem-aventurados e por que cada um é assim chamado. E nós, nessa noite, vamos nos ater mais especificamente à parte onde nós vamos falar sobre bem-aventurados os aflitos ou os que choram, porque eles serão consolados. Então, bem-aventurados os aflitos.
Vamos pensar sobre isso. Quem são esses bem-aventurados citados por Jesus? Para Jesus, os bem-aventurados seriam os felizes no aspecto espiritual. Se eles seriam felizes, então nós devemos dizer: felizes os que sofrem, felizes os que choram, porque eles serão consolados. E aí a gente se pergunta, como pode alguém ser feliz sofrendo ou ser feliz chorando? E Kardec, no capítulo 5, no item 18, ele nos explica: essas palavras também podem ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores nesse mundo são as dívidas de vossas faltas passadas, e essas dores suportadas pacientemente na terra vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, portanto, estar felizes por Deus ter reduzido vossa dívida, permitindo-vos quitá-la no presente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. Então ele nos diz que o sofrimento ele é dado como uma forma de quitar as nossas dívidas. E ele ainda diz mais, que se aproveitados os sofrimentos vividos com coragem e resignação, eles nos transportarão para um caminho de paz e de felicidade. E aí ele segue explicando que para aqueles que não conseguem compreender o que o Cristo falava, acham essas palavras estranhas. E nós, nos colocando como pessoas, seres humanos, realmente ao ler esse texto, sem refletir, a gente acha estranho. Porque para nós, no mundo como nós estamos hoje, no mundo da matéria, nós não conseguimos entender essa felicidade que o Cristo fala. Quando nós pensamos em ser felizes ou estarmos felizes, a gente pensa em estar sorrindo o tempo todo, em ter relacionamentos tranquilos, em estar bem financeiramente, ter filhos maravilhosos, ter conforto. O que nós entendemos sobre felicidade está diretamente ligado às coisas materiais, para nós hoje como nós estamos. E aí o Cristo nos fala que para nós entendermos esse ensinamento, nós precisamos ter a compreensão da vida espiritual, porque quando ele falava, ele se referia à vida espiritual. E para isso nós precisamos entender algumas coisas, como a imortalidade do espírito, a evolução do espírito, as sucessivas vidas que nós vivemos. E aí, quando nós começamos a entender um pouquinho disso, aí se torna muito mais simples entender esse e muitos outros ensinamentos do Cristo. E Kardec segue explicando no capítulo 5, agora no item 3, que é o capítulo que nós vamos estudar essa noite, que ele vai falar sobre a justiça das aflições. E aí ele começa falando nos questionamentos que a gente acaba fazendo sobre por que alguns não sofrem e outros sofrem, por que outros parecem tão felizes enquanto alguns parecem ter uma vida extremamente infeliz. E aí ele começa dizendo o seguinte: as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Então ele responde aos nossos questionamentos do porquê isso, porquê aquilo, porquê eu e não o outro, né? E isso nos faz pensar que nós acreditamos em Deus. E o nosso Deus, ele é bom, ele é justo e ele é perfeito, certo? Então, se ele é bom, ele não vai fazer o mal para nenhum dos seus filhos. Se ele é justo, ele vai sempre agir com imparcialidade. Ele não pode favorecer um e desfavorecer os outros. E se ele é perfeito,
ele não erra. Então, se eu acredito que o meu Deus é realmente bom, justo, perfeito e misericordioso, eu preciso acreditar que as coisas que vêm para a minha vida, as minhas aflições e as minhas provas, elas não erraram de endereço. Elas são para mim mesmo. Então, tendo essa crença, eu já posso ter a certeza de que todas as coisas pelas quais eu passei ou eu vou vir a passar, elas realmente vêm para a minha evolução. Todos nós já ouvimos falar que nós vivemos num mundo de provas e expiações. Mas o que são essas provas e expiações? É tudo igual? É a mesma coisa? É diferente? O que é uma prova ou uma expiação? E Emmanuel, no livro O Consolador, ele consegue fazer uma explicação muito simples da diferença entre prova e expiação. E ele diz: a provação é a luta que ensina o discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Então, a prova é aquilo que nos prepara para o futuro. As provas vêm para nos ensinar, para nos fortalecer, para que quando chegue uma nova prova, e vai chegar, nós estejamos mais fortalecidos, nós sejamos mais assertivos e que a gente não volte a errar da maneira que nós erramos anteriormente. Então, as provas nos preparam para o futuro. E a expiação, ele diz que é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então, a expiação, ela nos liberta do passado e ela vem fazer os ajustes necessários. Então, eis a diferença entre prova e expiação. Os dois vêm para nos ensinar, só que de maneira um pouquinho diferente. Quando nós falamos em prova, a gente pensa, mas por que então nós temos que viver uma vida com tantas provas, com tantos desafios? Por que a gente não vive o mar de rosas? Por que nós não estamos sempre felizes, sempre tranquilos? E a resposta seria que nós evoluímos mais rápido nas adversidades. Se nós vivêssemos numa vida tranquila, talvez não aprendêssemos tanto. Um exemplo é que essas provas, elas vêm para que a gente desenvolva as virtudes que nós ainda não temos. Então, se eu quisesse trabalhar, por exemplo, o otimismo ou a paciência, se eu viver em um mundo tranquilo, onde as coisas, as contrariedades não acontecem, como é que eu vou desenvolver a minha paciência? Provavelmente eu entraria e sairia dessa vida da mesma forma. Eu só vou desenvolver a minha paciência quando eu começar a conviver com pessoas difíceis, pessoas que vão colocar à prova a minha paciência ou vão fazer com que eu desenvolva essa virtude da paciência, ou do otimismo, de diversas virtudes que nós ainda não possuímos. Então, as provas são importantes porque nós crescemos mais nas adversidades, crescemos mais rápido nas adversidades. Seguindo em frente, então, ainda nesse capítulo, Kardec vai falar sobre as causas das aflições. E aí ele vai dividir nas causas atuais e nas causas anteriores das aflições. Então, nas causas atuais, ele diz que as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou têm duas fontes bem diferentes, que importam distinguir. Uma tem sua causa na vida presente e a outra fora dela. E aí ele fala: voltando à origem dos males terrestres, reconhece-se que muitos são consequência natural do caráter e da conduta dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança pelo mal proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos?
Quantas uniões infelizes porque resultaram do cálculo de interesses ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantas dissensões e disputas funestas se teriam evitado com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram as más tendências desde o princípio? Então aqui ele nos diz que muitas das dificuldades que nós enfrentamos hoje, elas nascem das nossas falhas, da nossa própria conduta. Porque nós ainda estamos muito reféns do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa ambição. Então, muitas das aflições que nós passamos hoje, elas são apenas o resultado das nossas escolhas não muito assertivas, das nossas atitudes no dia a dia, tanto moralmente, quanto espiritualmente ou fisicamente. Se nós formos pensar fisicamente, muitas das aflições nascem das doenças do corpo. E quantas doenças do nosso corpo são produzidas pela nossa invigilância? Todos nós, em algum momento, já ouvimos falar da psicossomática. Todas as doenças primeiro nascem na mente e depois irradiam para o corpo. Então, como esses nossos pensamentos e esses nossos sentimentos, que ainda não são tão bons, estão influenciando na saúde do nosso corpo? E aí, quando a doença vem, quando a aflição bate à nossa porta, nós ainda não conseguimos pensar aonde eu entro nisso, que culpa eu tenho disso, até onde eu sou responsável por ter essa desordem no meu organismo. Nós ainda nos vitimizamos, a gente ainda prefere colocar a culpa no marido, na mãe, no chefe, em qualquer pessoa, menos em nós mesmos. Então, aqui Kardec nos explica que as nossas aflições de hoje têm, a maioria delas, em causa da nossa improvidência, da nossa falta de cuidado com o nosso corpo, a nossa mente, com o nosso espírito. Uma coisa que vale a pena a gente refletir nesse sentido é quando uma pessoa fica enferma por um longo período. Muitas pessoas passam por uma enfermidade longa, doenças que se arrastam por anos. Essas doenças são oportunidades de resgate, são oportunidades de uma limpeza espiritual. Infelizmente, nós, na grande maioria, ainda não conseguimos entender a doença dessa maneira. Mas quantas pessoas passam durante anos pela aflição da doença e aí estão tendo oportunidade de resgatar a convivência com familiares, de repensar as suas atitudes, as suas escolhas na vida. E mesmo que essa doença não tenha, no momento, cura, eles podem estar se preparando para voltar para outra vida. Então, nós ainda não conseguimos olhar. E quantas pessoas podem ser beneficiadas? Não só o enfermo, mas os familiares, os cuidadores. Então, essas provas podem e devem ser olhadas por nós de outra maneira. Elas são oportunidades que nós temos e que nós precisamos aproveitá-las. No próximo item, então, Kardec vai falar sobre as causas anteriores das aflições. E aí ele vai dizer que as vicissitudes da vida são de duas espécies. Ou tem duas fontes bem diferentes, que se não estão na vida presente, estão fora dela. Perdão. Então, nas causas anteriores, ele vai falar que os sofrimentos produzidos por causas anteriores são sempre como os decorrentes das causas atuais.
uma consequência natural da própria falta cometida. Ou seja, em virtude de uma rigorosa justiça distributiva, o homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem. E aqui, um exemplo é aquelas situações onde a gente não consegue entender o porquê. Antes a gente falava das causas atuais, que são aquelas causas dos sofrimentos que, de alguma forma, a gente pode ser responsável. Nas causas anteriores, ele vai nos dizer que existem algumas coisas que a gente pensa, mas não consegue achar um sentido para aquele sofrimento. E aí nós podemos citar como exemplo pessoas que são acometidas por um acidente de trânsito, são atropeladas, que não tiveram nenhuma culpa. Estavam andando na rua, de repente chegou alguém e simplesmente atropelou. Aqui nós podemos também citar o caso de crianças que nascem em lares onde são abandonadas, onde os pais são os principais agressores. Pessoas que nascem com deficiências físicas, deficiências mentais, problemas que a gente não encontra a causa nessa vida. E aí ele vai nos dizer que essas causas podem estar ligadas a aflições vividas em experiências anteriores. E se nós olharmos sobre o ponto da imortalidade do espírito, nós somos espíritos que já vivemos sucessivas vidas. Já tivemos muitos erros e muitos acertos. E esses nossos erros, possivelmente hoje, nós estamos em algum momento ajustando algumas coisas que nós fizemos que não estavam de acordo com as leis. Então, essas aflições anteriores dizem respeito às coisas que nós passamos hoje e que têm relação com aquilo que nós fizemos em vidas anteriores. Kardec também vai falar sobre a lei de causa e efeito. E aí no livro Na Era do Espírito, no capítulo 3, ele nos diz o seguinte: nada acontece por acaso, tudo resulta da lei de causa e efeito. E todo efeito tem um sentido, o da evolução. Todos somos espíritos faltosos e sofremos as provas que pedimos antes de encarnar. Temos dívidas coletivas a resgatar, mas além do resgate, espera-nos a liberdade, a paz e o progresso. Então ele nos diz que nós sempre seremos responsáveis pelas nossas atitudes, sejam elas felizes ou infelizes, e que dessas atitudes terão consequências. E essas consequências nós sempre vamos ter que prestar contas, sejam elas boas ou não tão boas. E aí ele vai nos falando que muitas das aflições que nós enfrentamos hoje são originárias das nossas próprias escolhas, feitas no momento da programação reencarnatória. E aí na questão 258 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E os espíritos respondem: ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisto consiste o seu livre-arbítrio. E aí, em uma nova pergunta, ele diz: não é Deus, então, quem lhe impõe as atribulações da vida como castigo? E a resposta é: nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Então nós, como espíritos imortais, no intervalo entre as nossas reencarnações, nós podemos escolher o gênero das provas que nós vamos passar na próxima existência. E aí essas provas, elas virão de acordo com aquilo que a gente precisa aprender. É como lá na escola. Se eu não sou tão boa em matemática,
eu vou precisar fazer mais cálculos para mim me fortalecer. E assim é também na nossa vida espiritual. Digamos que eu venha de uma existência onde eu tive problemas com dinheiro, onde eu tive muito dinheiro, mas eu não consegui usá-lo da maneira adequada. Enganei pessoas, tirei proveito de outras, não fui uma pessoa correta. Provavelmente eu vou pedir para que na próxima existência eu venha sem tantas condições financeiras, para que eu possa sentir na pele, entender a pobreza, saber ganhar dinheiro de maneira honesta e valorizar, para que eu não cometa mais os erros que eu cometi antes. E se porventura eu possa voltar a ganhar dinheiro, que eu faça de uma maneira diferente, que eu possa usar em meu proveito, mas em proveito de todos os meus irmãos também, sem fazer nada de errado para ninguém. E seguindo então no item 18, ele vai nos falar sobre o bem e o mal sofrer. E aí ele diz o seguinte sobre o bem. O bem é tudo quanto estimula a vida, produz vida, respeita e dignifica. E o mal é toda ação mental, física ou moral que atinge a vida, perturbando-a ou ferindo-a. Então, quando Cristo falava em bem-aventurados os aflitos, ele não se referia a todos os aflitos da terra, que somos todos nós. Porque todos nós, em algum momento, vamos passar por dificuldades, por aflições. Ninguém vai passar nesse mundo aqui sem ter uma dificuldade, uma tristeza, um sofrimento. Porque nós estamos aqui nesse mundo para crescermos e nos desenvolvermos através dessas provas. Mas quando Cristo falava desses aflitos, ele se referia àqueles que sabem sofrer, que é como ele diz, bem sofrem. Porque nós podemos bem sofrer ou mal sofrer. Mas como é que se sofre bem ou se sofre mal? Sofrer mal é aquela pessoa que quando chega a doença, a adversidade na vida dela, ela se desespera, ela grita, chora, ela xinga todo mundo, coloca a culpa nas outras pessoas, deprime, resolve ficar deitado o dia todo, não faz nada e acaba adoecendo cada vez mais e adoecendo as pessoas ao redor. Isso é mal sofrer. O bem sofrer é quando a gente acolhe aquela adversidade e olha para ela com coragem, luta, tem fé em Deus, acredita na justiça divina e sabe que tudo vai ficar bem de acordo com o que tem que ser. Aprende com os desafios. Bem sofrer é aproveitar a oportunidade daquele sofrimento e sair dali melhor do que entrou. E quando Cristo falava, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, ele falava desses aflitos, os que bem sofrem, porque eles sim serão consolados. Aqueles que mal sofrem, que na verdade só sofrem e não fazem nada para evoluir, eles não serão consolados. Aqueles que têm coragem, enfrentam as tribulações da vida e aprendem com as aflições, esses sim são os bem-aventurados que o Cristo falava. Cristo também falava que a humildade é muito importante diante do sofrimento. E ele queria dizer o seguinte, que quando nós estamos imersos em um sofrimento, nós precisamos ser humildes. Nós precisamos entender que o sofrimento que bate à minha porta hoje, ele é para mim de uma forma, ele vai ser para o outro de outra maneira, mas que todos passam por aflições. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém vai passar por essa vida sem sofrer. Então, ter a humildade de saber que o sofrimento meu também é o sofrimento do meu irmão, às vezes de uma maneira diferente,
mas ele não deixa de ser uma prova e a pessoa também vai estar lutando para sair melhor daquela prova. Precisamos entender e agradecer as oportunidades, porque as aflições são oportunidades que nós temos de ressarcir os débitos que nós temos e também de evoluirmos como pessoas, como espíritos. Então, nós precisamos aprender a crescer com essas adversidades. E ele ainda nos diz que provas bem suportadas são aquelas que fazem as pessoas crescerem, que servem de aprendizado e que, quando termina, se pode dizer: sou outra pessoa, cresci e amadureci, percebo a vida de outra forma. Então, o bem-aventurados do Cristo também pode ser dito como bem-aventurados aqueles que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza e a sua perseverança, e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhe faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. Então, meus irmãos, nós podemos concluir dizendo que as provas e as atribulações, as aflições, fazem parte da nossa vida aqui na Terra. E enquanto nós estivermos encarnados, nós vamos ter provas, nós vamos passar por expiações e vamos buscar aprender com isso. Só que nós precisamos passar a olhar isso de uma maneira diferente. E cada vez que chegar uma aflição na nossa vida, nós precisamos ter coragem. Olhar para aquela situação e aprender com aquilo. Pensar o que isso está me trazendo. E enfrentar. Nós enfrentamos as adversidades, as doenças com coragem, com fé. Acreditando em Deus e na justiça divina. Então, esse é o maior aprendizado. Precisamos saber que o sofrimento de hoje é a libertação de amanhã. E quando nós entendermos isso, o nosso caminho se tornará mais leve. Nós passaremos a ser mais fortes e essas adversidades vão ser transpostas de uma maneira mais tranquila. Então, meus irmãos, seria isso que eu tinha para hoje, essa reflexão sobre as aflições. Agradeço a oportunidade e a atenção de todos. Então, agora passamos ao passe coletivo. Convido os passistas para nos auxiliarem na irradiação. Então, vamos nos colocar em posição confortável, elevar o nosso pensamento a Deus e ao Mestre Jesus. E em oração, vamos pedir aos espíritos amigos que aqui se encontram, que possamos irradiar todo o nosso amor e a nossa fé em forma de luz, aos nossos lares, cobrindo nossos familiares de paz e harmonia, a todos os hospitais e casas geriátricas onde se encontram nossos irmãos enfermos, que eles possam receber bálsamos de fortalecimento do corpo e da alma. A todos os lares que abrigam nossos pequenos, que passam pela provação do abandono, que eles possam sentir o nosso amor. Aos presídios, onde nossos irmãos que se equivocaram nas provas, possam receber a luz e o esclarecimento para retomar o caminho do bem. Pedimos a todas as pessoas que passam por dificuldades físicas, mentais ou espirituais, para que elas sintam o amparo do Cristo que nunca nos abandona e que possam receber coragem e vitalidade para recompor a saúde do corpo. Te agradecemos, Senhor, pela vida, pela saúde e pela oportunidade do corpo perfeito e da mente lúcida, para continuarmos nossa caminhada com fé e esperança na busca do progresso moral. Por tudo, nós te agradecemos e pedimos que a tua luz e a tua paz continuem conosco, nos protegendo e nos amparando, hoje
e sempre. Que assim seja.